Hoje eu vim trazer para vocês o meu relato de parto, porque antes de começar tudo isso, eu vivenciei o meu parto. Então, acaba que eu virei fotógrafa depois que vivenciei, né, o meu parto e depois que eu virei mãe. Então, isso daqui tudo se transformou a partir do momento do meu parto. Então, eu quero contar para vocês como foi esse dia. O Nicolas apareceu na minha vida em 2014, um ano de namoro. Foi a coisa mais louca na minha vida, porque com um ano de namoro, gente, a gente tá idealizando o quê? Namorar, viajar, passear. E o Nicolas, ele não foi esperado, não foi planejado, né? Com um ano de namoro a gente não planeja isso. E o que aconteceu? Eu estava tomando anticoncepcional, tive uma infecção de urina, tomei um antibiótico, cortou o efeito do anticoncepcional. Com 4 semanas aí eu soube do Nicolas. Eu pensei literalmente que estava com câncer de mama, porque meus seios ficaram muito doloridos e apareceu umas glândulas. E nem na minha imaginação, tomando anticoncepcional, eu pensei que estava grávida. E aí, gente, começou a saga do parto, né? No começo eu tive muitas complicações, não foi aquela coisa maravilhosa, linda, idealizada que a gente vê muitas gestantes vivenciando. A minha gestação não foi bela, eu não pensei que iria viver isso, eu não pensei que seria assim estar gestante, eu não gostei de estar gestante. Porque assim que eu soube do Nicolas, uma semana depois, eu tive um descolamento, não sei se era de placenta, se era do saco gestacional ali, né? Porque no início nem é placenta que tem, de fato, mas eu tive um descolamento e aí foi o meu primeiro sangramento na vida e aí eu tive muito medo de perder, porém eu de fato achava que eu ia perder, foi durante o banho, então aquele sangue e acho que a água aumenta ainda mais, né? Então eu tive muito medo. Até o 5º mês da minha gestação, eu tive que tomar um remédio tomando oral e ainda colocando, né, vaginal, porque tive que segurar o Nicolas, porque qualquer coisa que eu fazia, por exemplo, eu estava trabalhando nessa época, qualquer coisa que eu fazia, andar de ônibus, andar de carro, caminhar, eu tinha um sangramento bem importante. Então isso até o 5º mês. E aí eu não me apeguei ao Nicolas, não foi uma gestação que eu falei assim, nossa, lindo estar gestante, ai, maravilhoso gestar. Não foi, não queria estar gestante. Apesar do meu marido amar aquela coisa, assim, né, o primeiro batimento cardíaco que ele viu, não foi legal gestar, porque eu tinha muito medo de me apegar àquela criança, muito medo de andar, muito medo de comer, muito medo de falar, muito medo de tudo, porque tudo envolvia, até o sentimento de, poxa, eu estou gestante, meu filho sente tudo o que eu sinto e aí ele não tá sentindo nenhum amor. Até difícil falar isso, porque eu tive muito medo de perder o Nicolas, mas ao mesmo tempo eu não queria me apegar a ele, porque se ele fosse embora, eu não ia ter aquele sentimento, sabe, de tipo, perdi, idealizei, então eu não idealizava o parto, não idealizava o quartinho dele, não idealizava a minha gestação, tanto que em vez de engordar, pegar peso, me alimentar bem, enfim, de estar bem ali, né, para nutrir meu filho, eu tive tanto medo que eu achava que tudo ele ia morrer, que eu perdi, em vez de ganhar para ele, né, comer para ele e tudo mais, eu perdi 8 quilos na gestação. Eu fiquei muito magra, eu fiquei pálida, eu ficava de cama, gente. E eu olhava para minha mãe e falava assim, porque eu fiquei com ela enquanto meu marido trabalhava longe. Eu ficava, mãe, é horrível estar grávida. Eu não sabia que era assim. Eu estava me sentindo muito culpada com isso. Até que esse sangramento cessou, eu voltei a trabalhar normalmente. E aí comecei de fato a me sentir grávida, né? Aí eu soube que era menino, aí que eu fui aceitar. Vamos fazer ultrassom, vamos saber quem é, vamos colocar nome. Aí que de fato eu fui atrás de berço, fui atrás de roupa, fui atrás de colocar tudo, aqueles pingos nos is de idealizar tudo. E até me perguntaram já que você tem foto de gestante? Não tive, porque quando eu fui aceitar o Nicolas, né, de fato, com 7, perto de 8 meses, já tinha passado meu ensaio gestante, já tinha passado do tempo. Eu tenho algumas fotos assim, feitas com celular. E aí, eu peguei um doutor
que ele me colocava terror em tudo, tudo. Então, ele foi achar um pelo no ovo no Nicolas. O Nicolas, ele veio faltando no cordão umbilical dele, uma artéria e 2 vasos, alguma coisa assim, mas veio faltando um, né? E aí ele pegou e falou assim: olha, eu acho que seu filho tem problema ou no coração ou na cabeça. E aí, quando ele falou isso, eu fui ao chão, né? Fui ao chão porque eu estava começando a idealizar, estava começando a comprar as coisas, e isso de fato falou assim, cara, se ele nascer, ele pode morrer. Ele falou N coisas. Nesse período que eu fiz mais de 15, 20, eu acho que foi uns 25 ultrassom para saber. Eu queria saber toda semana, eu fiquei neurótica, queria saber toda semana se ele estava bem, se ele estava vivo, se ele, a evolução desse cordão. Mas assim, hoje de fato eu sei que isso não faz nada, né? Que isso é ao mínimo que acontece, assim, acontece em várias situações e o bebê não pode não ter nada, como meu filho não tem nada com relação a coração, a cabeça, não tem nada. Mas na época eu fiquei assim, atordoada, e na cabeça do doutor era cesariana. E eu tinha marcado a cesariana, vocês não sabem. Tinha marcado. Só que aí, nisso, meu marido, eu falei, né, ele trabalhava longe, ele trabalhava em Recife, e aí nisso meu marido falou, eu quero marcar uma consulta com ele, porque toda vez que eu ia lá, eu saía mais aterrorizada. Quero marcar uma consulta com ele, quero ir com você. Aí beleza, marcamos a consulta, meu marido foi lá e ele falou assim, doutor, eu quero muito que ela tenha o parto normal, porque quero que respeite o tempo do meu filho, quero que não tenha episiotomia, eu quero de uma forma muito natural. Ele pegou e falou para ele, dá um beliscão nela e vê se ela aguenta a dor do beliscão. Ela não aguenta a dor do beliscão, ela vai sentir muita dor, então ela não aguenta o parto normal. E aí eu já saí de lá acabada. Nossa, só aquela frase para uma mãe, ainda sabendo que o filho pode ter problema no coração, que ele podia ter ido embora a qualquer momento, aquilo para mim acabou. E eu já, para mim, o Nicolas ia nascer dia 20 de maio, com toda certeza cesariana marcada. A gente viu até os valores, até que meu marido procurou uma médica, procurou uma equipe humanizada, viu o que seria interessante pra gente, até porque se o Nicolas nascesse de parto normal, com algum problema no coração, algum problema no pulmão, alguma coisa, era interessante ele passar pelo processo do parto para saber se ele era forte ou não. Isso estava na cabeça do meu marido, tá? E aí ele achou uma roda de gestante aqui em São José dos Campos que se chamava Roda do Bebê do Bem. E aí ele encontrou com a idealizadora da roda e a gente encontrou esse meio do parto humanizado. E quando foi 36 semanas, eu desmarquei todas as consultas, desmarquei a cesariana que eu tinha marcado e procurei outra médica. Com 36 semanas e 5. Então a gente encontrou a nossa médica assim de supetona. Não fechamos de cara, a gente preferiu passar a semana, passar mais uma vez, tirar todas as dúvidas com ela. Aí ele falou: Rosana, eu gostaria que o parto dela fosse assim, gostaria que fosse respeitado o tempo do bebê. E se caso precisasse de uma cesariana, a gente ia para uma cesariana. Tudo bem, mas eu gostaria de respeitar pelo menos o tempo do meu filho, dar o sinal de nascer, para eles, de fato, saber que está pronto. E isso foi o start para eu também falar assim, nossa, eu preciso passar. E aí começou os estudos. As rodas de gestante, mais as conversas com a doula. Ele que foi procurar a bendita da doula. Eu acho que a doula foi mais para ele do que para mim. E aí ele foi procurar sobre os partos normais, sobre os processos dos partos, ele me informando, porque nessa altura eu não queria mais saber de ninguém, porque é tanta informação que a gente absorve, ainda mais tanta coisa que a gente procura no Google. Eu fui procurar sobre esse negócio do cordão umbilical, eu fui procurar, então tudo falava que talvez meu bebê ia morrer. Eu parei de pesquisar, parei de procurar tudo isso. Foi quando ele começou a pesquisar e parou de informar para mim. Só que ele ia para as consultas, a gente foi em 2 consultas, ele ia para as consultas e ele falava tudo com a Rosana, eu só ficava olhando assim, ó, mas o que é isso? Mas o que é isso? E aí, ele que foi intermediador do meu processo do parto.
É até estranho, né? Porque a gente que é mãe, a gente que é mulher, a gente quer lutar tanto, e o marido, às vezes, que deixa pra lá, né? O marido fala assim: ah, eu só vou, confio no que você diz. Não, mas no caso foi o meu marido que foi atrás de tudo. Tanta mulher que fala assim: calma, vamos ver, ela tá gestante, vamos contar uma tragédia pra ela. É isso, né? Muitas das coisas. E aí eu não aguentava mais de ver, eu me isolei de uma forma. Nessa época também já estava morando já num apartamento junto com meu marido, porque no começo eu estava com a minha mãe para cuidar de mim, e aí me isolei. Com 38,5, num domingo, eu falei para ele: ó, se o Nicolas não nascer até amanhã eu vou para cesariana, eu já não aguento mais. Aí eu entro na parte do parto em si. Eu não tinha fechado com a Rosana, eu não tinha fechado com a minha doula, eu não tinha fechado com fotógrafa, porque eu ia fazer isso tudo na segunda-feira. E no domingo, o bendito do Nicolas decidiu nascer. E eu tava muito tranquilo o dia inteiro, porque a gente entra na partolândia, assim, a gente fica tipo assim: ai, não vai ser hoje. Ai, vai passar. Menina, vai passar. Só que nesse dia eu acordei estranha. Eu acordei com uma cólica bem sutil. Aí minha médica falou assim, a minha médica não, eu mandei mensagem pra doula, eu falei: olha, hoje tá diferente, tô com uma cólica diferente. Ela toma tal chá, come, se alimenta e descansa. Eu, ok. Me alimentei, tomei um banho, passou, fui assistir TV. Na parte da manhã, eu fui assistir TV. E aí, fui acordar meu marido e falei assim: olha, hoje eu tô estranha. Eu acho que ele vem hoje. Aí foi uma coisa tão bonitinha que ele veio, acordou, passou a mão na minha barriga e falou assim: filho, eu tô pronto para te receber. Pode vir, se hoje é seu dia, você pode vir. Papai tá aqui te esperando. E aí foi muito bonitinho. E quando eu passei a madrugada inteira com aquele refluxo, eu não dormi direito. E aí falei assim: ó, eu preciso descansar só um pouquinho, vou aproveitar para dormir. Aí meu marido foi lá, colocou uma musiquinha, que eu gosto de som de chuva para dormir. Apagou, fechou tudo, apagou as luzes e me deixou dormindo. Isso por volta das 2, eu acordei umas 5 horas e nem tava mais olhando, sentindo nada, né? Porque aquelas contrações, a barriga fica dura, passa. Aquilo pra mim já era natural. Aí eu acordei, aí eu fui, sentei com ele, que ele já tava jogando videogame, fui jogar videogame com ele. Aí umas 5, 5:30, eu falei assim: amor, eu acho que eu tô com uma fome. Você faz uma vitamina pra mim? Eu faço. Aí eu falei: ah, mas nisso eu vou tomar um banho, ok? Aí eu fui fazer xixi, na verdade. Aí levantei pra fazer xixi, eu vi um treque. Parecia que, tipo assim, o quadril tava encaixadinho, perfeito. Fez um treque. Falei: nossa, porque eu levantei. Nisso, a cólica tava indo, mas pra mim tava ok. Como eu não tinha médica e não tinha um grupo de parto, eu não falei nada pra ninguém. E fui fazer o meu xixi, tomar o meu banho. A minha doula mandou mensagem pro meu marido falando assim: a Jaque tá bem? Porque ela não me falou mais nada. A Jaque tá super bem. Só que ela sentiu uma dorzinha. E aí ela foi pro banheiro. Aí até aí eu, beleza. Gente, na minha cabeça estava: ia sair tampão, ia estourar a bolsa, eu ia lindamente pro hospital de salto alto, ok? Ok, porque é isso. Ia estourar a bolsa, ia dar aquele chuá, nada de bolsa estourar. Então, pra mim, não era trabalho de parto, entendeu? Mas só que eu analisei a barriga, não fiquei monitorando a barriga, não fiquei monitorando o tempo que aquela contração estava durando. Pra mim, eu estava com a coliquinha, porque um dia anterior fui andar, né, bater perna no Vicentino Aranha, ia bater perna no shopping, porque eu fui comprar as coisas, porque se estourasse a bolsa na cama, tinha um forro de cama específico para isso, não ia molhar a cama. E aí eu andei demais e aquela coliquinha seria por conta disso. Eu tava com 38,5, então a barriga já tava pesada, o corpo já tava cansado. Aí a doula pediu para ele: analisa essas contrações e cronometra quanto que tá esse tempo, o intervalo desse tempo. As contrações estão durando quanto tempo? Nisso, meu marido sentou lá e falou assim: amor, como que tá aí? Aí eu comecei: ó, tá vindo um agora. Aí beleza, veio. Aí eu: tá diferente mesmo. Veio outra, depois de 5 minutos. Veio outra, aí mais um, tá diferente. Veio outra, e nisso ele cronometrou por 10 minutos. E tinha vindo 4 contrações. E pra mim,
tava ok, porque pra mim de treinamento, entendeu? O tanto de treinamento que eu tive, pra mim era isso aí. E aí veio outra, veio outra, veio outra, e aí eu fiquei no chuveiro. Desse momento aí em diante, depois das 6 horas, entrei no chuveiro e não saí mais do chuveiro. Minha doula chegou por volta das 7 horas. Quando a doula chegou no apartamento, eu falei assim, eu vou sair, vou sentar no sofá pra dar um oi pra ela, né, pra falar com ela. E aí, gente, a doula chegou, veio a primeira contração de fato, que eu falei assim, puta que pariu. Isso daqui não tá normal. E aí veio a contração, e aí a doula falou assim, acho que você está a trabalho de parto. Eu falei assim, é isso? Ela falou assim, é isso. Aí eu só olhei pra cara do meu marido, vai pegar um balde que eu vou vomitar, porque eu acho que vou vomitar. Aí nisso, gente, eu sei que eu não tinha fechado o médico, a obstetriz não tinha fechado, a fotógrafa não tinha fechado. E aí fiquei com dó de ligar para as pessoas, né? Porque eu não tinha fechado, então não tinha pago para elas irem. Com isso, a minha doula já mandando mensagem para minha médica, para obstetriz, não consigo o contato com a fotógrafa, porque, né? Não tinha fechado com ninguém, mas a doula já tinha os meios ali, olha, estou indo por casa de fulano de tal, que também a doula não sabia quem era a fotógrafa. Começou a vir contração um em cima da outra, um em cima da outra, um em cima da outra. Minha médica morava perto de casa e a obstetriz que trabalhava com ela demorava praticamente 1 hora para chegar, né? Que ela morava em Taubaté, eu sou de São José, e aí demorava entre 40 minutos e 1 hora para chegar, dependendo do trânsito que estaria na Dutra. A minha médica falou assim: ó, a doula já com conhecimento, sabendo das minhas contrações e sabendo da linha púrpura que tem, é um meio, sabe, de saber do parto, saber a evolução do parto. Ela falou assim: eu acho que tá avançado. Aí mandou mensagem para ela, falou assim, estou indo avaliar. O médico não pode fazer isso. Mas, por via das dúvidas, a minha médica foi avaliar. E isso eram às 7 horas da noite. Lembra que começou às 5h30, 6 horas? Minha doula chegou 7, 7h30, de fato, né? A minha médica chegou em casa para me avaliar. Eu estava com 7 para 8 de dilatação. E aí, a médica falou assim, olha, bom a gente ir pro hospital, porque tá muito avançado. Como eu não tinha estourado bolsa, não tinha saído nada, eu falei assim, vai demorar muito isso daqui ainda. E coisa na minha cabeça, porque eu queria um parto de 12 horas. Eu sei que vocês aí falam que não quer parto assim, mas eu queria um parto, que eu entendesse o processo. Mas longe de mim isso daí. E aí eu falei assim, beleza. Aí meu marido pegou as coisinhas. Eu só lembro, gente, de eu sentando no sofá, assim, eu sentando na cadeira de casa e eu falando assim, é isso o trabalho de parto pra minha doula, né? É isso o trabalho de parto? Ela falou assim, é. Falei, então tá bom. Isso daqui não vai, não, assim, dói, tá? Dói. Mas não é uma dor que vai matar você. Não é. É uma dor que é ok. Não vai passar disso? Não vai passar disso. Dá pra você suportar, tá? Eu sou uma pessoa que suporto dor. Então, se eu tiver uma dor de cabeça, eu não vou tomar remédio para dor de cabeça. Ela vai ter que passar sozinha. Mas isso é eu tolerante à dor, tá bom? E assim, é uma dor que pra mim dava pra suportar. Eu sabia que ela não ia doer mais que isso. E aí eu olhei pra ela e falei assim, é isso aqui a dor? Ela falou assim, tá ok, então dá pra gente suportar. E aí eu só lembro do meu marido assim, mas eu não peguei escova de dente. Foda-se a sua escova de dente, meu filho. Bora pro hospital. E eu sei que eu não gostava da luz. Eu me trancava, eu queria tudo escuro, tudo penumbra. Não queria saber de ninguém falando comigo. E eu, na dor, eu não gritava, eu não falava. Eu só ficava assim, ó. Só. Eu tava putaça com o Nicolas. Vocês não estavam entendendo. Eu tava putaça com a dor. Eu não queria saber dessa dor. Mas ok, tava suportando ela porque eu sabia do processo, né? Aí fomos pro hospital, a gente chegou por volta das 9 horas, todo esse processo, toda a escolha da escova de dente dele, foi. A minha médica saiu por volta das 8, até chegar no hospital umas 9, era pra gente parir no Antoninho, tava tudo certo pra gente ir pro Antoninho. Minha médica estava de plantão no São Francisco, corta a gente indo pro São Francisco. Então a gente chegou por volta das 9 horas lá. E aí meu marido foi cuidar da parte burocrática, enquanto eu fui ser avaliada de novo pela minha médica, mas eu não consegui deixar ela me avaliar. Minha doula ficou ali comigo, enquanto a enfermeira foi medir pressão, foi ver se eu estava com a temperatura certa. Nessa parte da enfermeira me cuidar, eu falei assim, não saio daqui.
não saio daqui por nada nessa vida mais. Eu travei na cadeira. Já que a gente precisa para a sala. Eu falei, não saio daqui. Não na vida. Aí a minha doula falou assim, ela falou para as enfermeiras, falou para a médica, gente, eu acho que tá nascendo. E aí eu não lembro mais de nada nessa hora, porque na hora que ela falou que tava nascendo, a enfermeira falou assim, respira. Eu não queria respirar, eu queria mandar todo mundo pra puta que pariu, eu não queria fazer nada, eu só sei que eu estava travando. Literalmente, eu estava travando, assim, segurando pra não fazer força, porque eu estava com vontade de fazer força. Eu só lembro disso, que eu estava com vontade de fazer força, colocar o Nicolas pra fora, só que eu estava travando, assim, porque eu estava sentada, e sentada, gente, a dor é pior ainda. E eu ficava muito quieta, eu ficava, só isso que eu ficava. Não tava esboçando grito, eu não tava falando nada, eu não falava com ninguém, eu não queria falar, eu só tava de olho fechado também. Então eu tenho só alguns flashes do que aconteceu esse dia. E aí o que acontece? Acho que me colocaram na cadeira de roda, porque eu não lembro do corredor, eu não lembro de estar andando, eu não lembro de nada. Só sei que me colocaram na cadeira de rodas e fui para a sala de parto. E aquela sala de parto já estava escurinha, minha doula já tinha arrumado o cantinho, colocado uma luz penumbra, porque eu só fechei a coisa, me tiraram a roupa aqui e pronto. E aí eu sei que a obstetriz estava lá, que era a Natália da Caiá. E ela, eu preciso ouvir o batimento cardíaco. Eu falei, minha filha, você não precisa ouvir é nada. Isso na minha cabeça, tá? Porque eu estava assim, ó. E só tentava puxar a barriga, mas aí no momento, a contração uma em cima da outra, não tinha intervalo mais. A contração estava uma em cima da outra e eu querendo fazer força. Só que neste meio tempo, enquanto no intervalo, que tinha intervalo, eu queria dormir. Então, o que aconteceu? Eu fiquei na posição de 4 em cima da cama. E aí eu só lembro de eles tirando a minha roupa, tirando a cueca, porque eu tava com a cueca do marido, tirando a minha cueca, a Natália tentando escutar o bebê. E aí eu falava assim, eu preciso ficar nessa posição, porque era a posição que eu fazia mais força, eu ficava muito melhor nessa posição, estava confortável para mim, porque eu não pegava a minha lombar, ninguém mexia na minha lombar, eu não deixava a doula fazer massagem, eu não deixava nada, eu não queria falar com ninguém. Aí meu marido, amor, você tá bem? Eu, amor, você quer alguma coisa? Eu, Subway. A minha doula, já que você quer alguma coisa, chocolate. Eu só falava isso. E eu dormia durante os intervalos das contrações, mesmo elas sendo bem curtas, eu dormia. Eu lembro que a minha médica ia entrar para uma cesárea, ela entrou assim, Jaque, eu tô entrando para uma cesárea porque ainda vai demorar. Ela colocando a luva, tá? Eu tô falando colocando a luva. Ainda vai demorar porque eu não deixei a obstetriz me avaliar, entende? Ainda vai demorar, e eu só sei que colocaram um roupão em cima de mim e colocaram assim, ó. Eu tava de 4, é só puxar o roupão assim, ó, só pra médica avaliar. Vou te avaliar porque eu vou pra uma cesariana e vai demorar. Tudo bem. Só respondi a ela, gente, juro. Pontuais, meu marido e a doula, e ela eu respondia com toda a delicadeza do mundo. Só que quando puxaram assim um aventalzinho, o Nicolas estava coroado já. E aí eu tava fazendo força, só que ele tava coroado, minhas senhoras e senhores, com a bolsa. E para quem não sabe, é menos dolorido com a bolsa, porque tem uma coisa ali batendo, né, no fofo, assim. Mas só que é mais difícil sair com a bolsa, porque além de sair o bebê, tem que sair a bolsa com o líquido. E aí ela falava assim, aí fazia força, fazia força, fazia força, só que como a bolsa tava íntegra, ninguém viu que o Nicolas estava com mecônio, entendeu? E aí a contração com mecônio é muito mais dolorida, para você que não sabe. Aí a minha doula teve uma técnica de apertar o meu quadril. Então a doula apertou o meu quadril de um lado, meu marido apertou do outro e Nicolas apareceu mais ainda. Só que essa bendita bolsa não estourava. E aí ninguém achava o batimento cardíaco do Nicolas, entendeu? Eu não deixava tanto, a posição não estava favorável para ver o batimento do Nicolas, mas também eu não estava escutando o batimento do Nicolas mais, entendeu? Aí foi nisso que a médica falou assim, já que eu vou estourar a bolsa para ser um pouquinho mais rápido, porque eu já estava cansada, tá? Eu estava querendo dormir. O processo foi rápido, mas foi assim, eu estava muito cansada, exausta daquilo já. Então me apertaram, estourou a bolsa, me apertou e aí o Nicolas nasceu.
graças a Deus. Muito mecônio. E aí, quando foi pra mim, vocês acham que eu amei meu filho de cara? Nicolas nasceu branco, nasceu a cara do meu marido. E assim, não foi uma coisa muito legal de ver, porque, cara, a gente carrega 9 meses só pra um cacete, pra ele vir a cara do marido. Então, assim, não foi de imediato que eu amei meu filho naquele momento. Não foi. Eu peguei só, cara, você tá vivo. Que bom. E a primeira coisa que eu falei, você é branco. Eu falei, você é branco. E aí peguei, coloquei no colo, voltei porque eu queria ver todo como que ele era, se ele tava bem, se ele tava... Eu olhei assim, né, eu tava em posição de 4, a médica passou por aqui pra mim ver ele. Aí eu queria ver se ele tinha todos os dedos dos pés, eu queria ver se ele tinha um corpinho. Aí eu peguei ele no colo. E aí meu marido tinha levado a câmera, minha doula pegou a câmera e foi tirar foto. E aí eu levei ele no colo. Depois eu voltei ele para ver se ele tava, para confirmar se ele tava bem, se ele tava vivo, porque aquela coisa toda que eu vivenciei, se ele tinha tudo, se eu tava me sentindo culpada por ele ter tido tudo aquilo, né? Porque eu não me preparei para ser mãe. Eu não me preparei para o meu corpo receber uma criança. Então eu tava olhando, ainda foi muito difícil para mim olhar para ele assim e ver, assim, até eu pegar um amor, até eu sorrir para ele, até eu, calma, ele tá aqui no meu colo. Aí sim, que eu fui, calma, agora eu tenho um filho. Aí eu fui olhar pro meu marido, fui beijar o meu marido, cara, a gente tem um filho, sabe? Ainda foi um processo para mim, de imediato, receber o Nicolas. Tanto que eu fui chorar pela vida dele, por ele estar comigo, por eu ser mãe, quando ele fez 15 dias. Porque, de fato, eu estava em casa, estava com ele nos braços, ele estava vivo, ele estava bem. Foi um processo ainda. Aí, quando o Nicolas nasceu, gente, eu achava que estava tudo certo, eu fui tomar um banho, ninguém de olho em mim, ninguém falou pra mim que eu precisava um pouquinho, calma, você precisa se alimentar primeiro pra depois você tomar um banho. Não, Nicolas nasceu, foi pro colo do pai dele, foi pro primeiros cuidados e eu fui tomar um banho sozinha, sem ninguém. E assim, a obstetriz, a Nath, foi atrás de mim falando assim, calma, você tá bem? Você tá isso, é aquilo, que ela não sabia que eu tinha saído. E ela falou, calma que você tem que se cuidar, calma, mulher. Aí eu fui deitar, aí eu fui receber o Nicolas, aí eu fui amamentar e tudo mais. Mas assim, gente, o meu processo de parto durou 3 horas, não estourou bolsa, não saiu tampão, não foi anunciado, como muitas de vocês aí é anunciado, né? Estoura bolsa, foi em contrações efetivas. O meu trabalho de parto, ele já começou no pico. Ele já começou, de fato, com uma contração falando assim, oi, eu tô pronto para nascer. Desde o momento que eu fui avaliada, que foi às 7h30, para as 9h30, o Nicolas nasceu às 9h30, foi rápido, né? 7h30, 8h30, 9h30. Foi 3 horas de trabalho de parto, de fato. Porque o antes do corpo, ele estava muito tranquilo, tanto que eu fui jogar videogame, fui conversar, eu estava querendo tomar café com meus pais. Em outro mundo, estava tranquilona. E o meu processo de trabalho de parto foi muito intenso. Tanto que eu falo para as minhas gestantes, não queira um parto tão rápido, você não vai vivenciar, você não vai sentir o processo, porque é muita coisa para sua cabeça vivenciar em 3 horas. É muita coisa para o seu corpo entender, olha, estou em trabalho de parto, olha, vai nascer. É muita coisa. E hoje eu analisei por muito tempo, eu queria ter outro filho, mas para viver outro parto, eu queria outro parto, não outro filho. E eu queria muito, e foi muito difícil para mim entender isso. Eu queria o parto, tanto que eu sabia qual era a doula que eu ia ter de volta, eu sabia quem era a equipe, eu sabia quem era a fotógrafa, eu idealizava, eu já sabia em qual casa que eu ia ter, em qual hospital eu ia ter, mas eu não queria cuidar do filho, porque o puerpério, gente, é muito louco. E eu posso trazer o meu relato do meu puerpério depois aqui. É muito intenso. Então eu falava, mas eu não quero passar por isso de novo. Eu quero passar por outro parto. Eu teria 10 partos, tá? 10.000 partos, assim. Porque foi muito gostoso parir. Mas não queria vivenciar a maternidade de novo, porque é difícil, né? É muito difícil pra gente vivenciar a maternidade. Eu gostei do parto. Eu gostei. Depois que eu entendi da gestação, que foi gostoso, o final da gestação foi muito gostoso. Depois que eu vivi isso, foi muito tranquilo.
Mas o pós-parto, para mim, foi a coisa mais difícil do mundo. Por mais que tenha sido longo, foi muito gostoso compartilhar com vocês aqui como foi o dia do meu parto, como foi o processo da minha gestação. Porque vocês podem ter até noção, ai, é lindo, é muito legal ver a maternidade do outro, é muito legal ver o Nicolas hoje grande, é muito legal ver a história do processo do parto, mas ninguém vê o antes, né? Contar o relato de como essa gestação foi muito difícil, não foi legal estar gestante, mas e que cada gestante vai ter o seu processo. Às vezes o processo da gestação vai ser muito gostoso, mas do parto não vai ser muito legal. E às vezes do parto vai ser legal, mas o pós-parto não vai ser, ou o pós-parto vai ser uma coisa muito linda e o parto vai ser horroroso. E eu queria compartilhar com vocês aqui para vocês entenderem como tudo isso começou, que começou com o meu parto, como eu vivi esse parto. E por não ter o registro do meu parto, eu decidi registrar o parto de todas, porque por muitas coisas eu não lembro. Eu não lembro como que estava o hospital, eu não lembro como foi, assim, eu lembro quem participou, mas em que posições elas estavam, eu não lembro. Como meu filho nasceu, eu não lembro. Eu só lembro dele aqui, já de frente para mim. Não sei como foi ele tá coroado, eu não sei como foi a posição da luz. Se eu não soubesse qual era o hospital e hoje está participando de vários partos nesse hospital, eu não saberia como seria, porque não é um hospital que eu frequento, não foi um hospital que eu fui conhecer. Então, assim, hoje eu decidi fotografar os partos pela dor de não ter tido as fotos do meu parto. Foi muito gostoso compartilhar com vocês.